pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio FL Café com Perícia. O nosso tema de hoje, ele está relacionado à perícia médica. Então, a nossa convidada especial, ela é uma médica atuante e ela vai falar um pouquinho da história dela. Mas antes disso, Gustavo, por favor, roda a vinheta. E a nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Gingaro. Isso mesmo, doutora? Gingaro, tá certo. Tá certo. Seja bem-vinda ao nosso Café com Perícia. Muito obrigada, Fabiana. Olha, é uma honra estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Acho que eu posso me apresentar um pouquinho, né? Sim, por favor. Então, como ela disse, meu nome é Letícia Gingaro. Eu sou médica, formada na Rússia, um pouco diferente. Eu me formei numa cidade chamada Kursk. Essa cidade fica mais ou menos a uns 500 quilômetros de Moscou. E eu passei ali dos meus 17 até os meus 24 anos ali, 23 anos, esses 6 anos na Rússia, assim, acredito que tenho um pouquinho de experiência para falar tanto do país quanto da medicina, até da guerra, né, que eu acabei passando esse período por lá. Nossa, então vamos assim por partes, né? Interessante, né? A doutora, ela estudou, a sua formação foi na Rússia. Isso. Né? Mas antes de falar um pouquinho sobre a Rússia, como que foi se desprender da família aqui para ir para a Rússia? Olha, eu vou até te dizer que não foi tão difícil. Eu acredito que eu sempre fui um pouquinho independente, assim, da família. Obviamente, a gente sempre sente saudade, né? São 6 anos. Eu tive um período que eu voltei pra cá de férias, mas ainda assim, você não tem a sua família a todo momento, momentos difíceis ali. A gente acaba perdendo muitas coisas também aqui, né? Eu perdi o casamento da minha irmã, que ocorreu esse período que eu estava lá. Mas, assim, eu acredito que foi tranquilo. Todo mundo sabia que era com um objetivo maior, né? Com um propósito maior. Então, eu sempre ficava em contato com eles, ligava sempre, todos os dias, pros avós, pra minha mãe, sempre ficava em contato. Então, de certa forma, eu consegui manter um contato próximo ali. Entendi. Na medida que dava. Bem, sobrenome Gingaro, entende-se que é italiano, mas resolveu Rússia. Por que Rússia? Então, eu tinha uma colega que ela passou lá na faculdade e ela já estava mais ou menos 1 ano quando eu descobri que ela estava lá. E aí, eu tinha acabado de sair da escola, apareceu essa oportunidade, eu cheguei a questionar ela para saber como que funcionava as coisas lá. E ela me explicou e eu fui falar com a minha família, né? Porque, querendo ou não, eles teriam que me ajudar nesse processo. Então, ela me explicou e a minha avó, ela é da área da saúde também, ela estava trabalhando com uma médica que também tinha se formado lá. Nossa. Então, as coisas foram funcionando ali. A seu favor. A meu favor, exatamente. E aí eu cheguei a conversar com essa médica para entender como é que funcionava, porque ela já estava trabalhando. Então, as coisas funcionaram assim, do período que eu descobri dessa oportunidade, e depois de 1 ano eu já estava na Rússia já. Então, Rússia, mas e a questão da comunicação lá? Isso foi algo bem difícil, assim. No começo, a faculdade, ela disponibiliza o curso de russo, né, junto com a faculdade. Mas a faculdade em si, ela era em inglês. Então, em inglês eu sou fluente, então a faculdade em si foi tranquilo. Mas o morar, o viver, tudo você precisava do russo. Mas foi tranquilo, assim, eu não senti tanta dificuldade. Aos poucos a gente vai se adaptando. De certa forma, com um tradutor, sempre traduzia no mercado, um tradutor para falar com as pessoas, mas no geral deu certo. Entendi.
coisa que eu gostaria de saber que nem você falou, a adaptação, seria a adaptação do idioma, da cultura Da deles, cultura, né? sim. E do clima, como que é lá? Nossa, eu vou te falar que o mais frio que eu peguei foi -31. Nossa, dá Foi no meu vontade de nem último sair ano. de casa, É né? difícil, assim. Em casa a gente sente bem porque lá tem o climatizador, né? Sim, A gente em casa a gente fica quentinho. sim. Só que sair na rua é tentar ir o mais rápido do lugar onde você quer pro outro, assim, porque de fato é muito frio. É, mas foi uma coisa nova, assim, ver neve, então no começo foi emocionante, assim, eu não senti tanta dificuldade, a gente tem dificuldade para andar, é muita sujeira, é muita... Então, Letícia, nós estamos falando aqui sobre a sua adaptação, a questão da Rússia, e o Gustavo está passando aqui pra gente algumas fotos. Você poderia nos falar um pouquinho sobre essas fotos? Essa foto aí é na rua da minha casa, o meu prédio seria esse vermelho aí. Esse dia, pra você ver, tava nevando bastante, assim, muita neve. E é basicamente assim, no inverno a gente não vê muito o céu azul, esse cinza, assim, Acinzentado mesmo. tudo bem acinzentado. Os russos, Aham. eles mesmos dizem que eles ficam bem, vamos dizer assim, de certa forma, depressivos nessa Aham. época, porque a gente fica dessa maneira. É. Aqui nós temos uma outra foto que é a sua atuação, aí seria nos estudos, né? Isso. A gente estava fazendo. Nesse procedimento, ele se chama um protocolo ACTLS, que é o de primeiros cuidados ali. Sim, Então, foi um primeiro dia que a gente estava na prática ali, fazendo as compressões. entendi. Isso na faculdade mesmo, no centro de treinamento. Pode passar, Gustavo. Olha só. Esse foi no meu primeiro ano. Acho que nos meus primeiros 6 meses ainda, se você ver assim no cantinho, tem até um cadáver ali. Nossa. Que a gente tinha que estudar através do cadáver, Sim. né? Então a gente muitas vezes dissecava ali para conseguir entender todo os nervos, as artérias. Muitas vezes as provas eram através desses cadáveres, Sim. assim. Então foi o primeiro ano. Nossa. Essa foi uma experiência muito diferente, muito mesmo. Ali é o quê? Ali é um porco. Nossa. Eu tive um professor de cirurgia que ele, nossa, sim, foi maravilhoso. Aham. E ele deu essa oportunidade para vários estudantes do quarto ano, Aham. quinto ano, pra gente fazer uma cirurgia num porco. Sim. Era uma cirurgia cardíaca, eu não me lembro exatamente qual que era a cirurgia, mas a gente fez diversos procedimentos, cada um fazia alguma coisa. Ali eu tava dando anestesia. Tiveram colegas que participaram mesmo da cirurgia, outros que fizeram as suturas, mas foi uma experiência bem diferente. Nossa, assim. Mas é impactante, né? Mesmo que seja um corpo de um ser humano ou um corpo de um animal, né? Com certeza. Vamos lá, Gustavo? Aqui é a minha faculdade. Ai, que gostoso. Quando você vê a foto assim, não bate uma saudade? Bate muito, eu sinto muita falta de lá da faculdade, sinto mesmo. É uma faculdade bem grande, assim, é a maior da cidade. Isso aí é um pouquinho dela, assim. A faculdade, ela pega um quarteirão inteiro, assim, ainda mais de um quarteirão. É bem grande, muitos estudantes, muitos. Você conseguiu, assim, comparar a diferença dos estudos daqui do Brasil e da Rússia? Consegui, é bem diferente. Eu sinto que, de algumas maneiras... Não digo que eu fui prejudicada, né? Mas por conta de ser em outro país e outra língua, o governo, ele não disponibiliza a gente ter muitos contatos com o paciente. A gente conversava, ainda mais se você falava russo, você conseguia ter essa oportunidade melhor, mas eles, de certa forma, bloqueavam um pouco a gente. Então, acho que isso é o principal, assim, que eu senti de diferença. Em questão de educação, assim, posso dizer que foi o mesmo. Agora, só o contato mesmo nos hospitais que o governo dava um pouquinho de bloqueada, assim, era um pouquinho mais difícil. Né? Bem, nossa, a conversa, ela tá maravilhosa, mas antes disso, vamos fazer uma pausa pro café? Eu queria até aqui oferecer esse cafezinho aqui, ó, pros nossos internautas. Vamos tomar o café? Vamos sim. Então, voltando do nosso cafezinho,
Letícia, nós estamos com outras fotos ali. Eu queria que você falasse um pouquinho, quem são aquelas pessoas, eles participaram junto com vocês, aí você está indo, está vindo. Fala um pouquinho dessa foto. Então, essa foto foi aqui no aeroporto de Guarulhos mesmo, foi o processo de ida. Esses foram os colegas que foram comigo, foi por volta de umas 20 pessoas, assim, mais ou menos. Devo dizer que de toda essa galera, assim, só 6 de fato continuaram ali na faculdade. Muitas pessoas desistem pela dificuldade da língua, Sim. não se adaptam. Até no Brasil isso acontece, né? Quem dirá lá. Mas muitas pessoas também desistiram por conta do Covid, por conta da guerra. Então, esses foram os amigos que foram comigo. Essa fase do Covid, muitas pessoas pararam as suas vidas, né? Deixaram de seguir em frente. Foi uma situação que aconteceu mundial, né? Muitas pessoas avançaram e muitas pessoas pararam, né? E para essas pessoas eu falo, não desista. Por mais dificuldade que tenha, que aparenta, que apresenta, não desiste. Que foi o caso da doutora Letícia. Hoje ela está aqui atuando como médica, né? Inclusive, você teve até uma pesquisa científica lá na Rússia, Sim. né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência. E nós temos também foto aí, né? Da pesquisa científica que a doutora participou lá na Rússia. Eu fiz uma pesquisa de mais ou menos uns 2 anos. Aí foi a entrega do certificado. Isso, foi a entrega do certificado. Eu fiquei em primeiro lugar entre os estrangeiros no assunto ginecologia e obstetrícia. Essa era a minha professora de ginecologia e obstetrícia. Assim, foi um trabalho super especial, assim, essa professora, ela foi super especial nesses últimos 2 anos, assim. Foi algo que eu nem imaginei fazer uma pesquisa científica, mas foi uma experiência muito interessante, assim, eu adorei fazer. O tema foi útero artificial. Nossa. É um tema super diferente. Sim. Essa professora chegou com esse tema pra mim, pra gente poder falar um pouco sobre isso, descobrir várias coisas, assim, sobre esse assunto, que é muito atual hoje em dia. Sim. Então, assim, foi muito interessante, assim. Lá na Rússia, você atuava como médica obstetra? Não, lá na Rússia eu era estudante de medicina. Sim. E quando a gente termina a faculdade, a gente é médico generalista. Sim, seria o médico geral. Que o clínico geral. O clínico geral que nós falamos aqui no Brasil. Isso. Uhum. Caso a minha vontade é ser ginecologista e obstetra, aí eu tenho que fazer uma especialidade aqui no Brasil, dura mais ou menos uns 3 anos, e aí sim eu sou ginecologista e obstetra. Entendi. Nossa, isso é muito interessante, né? A ida da doutora Letícia até a Rússia, a mudança, né, do clima saindo do Brasil tropical para ir para o clima da Rússia. E fora todo esse contexto, lá na Rússia tem a cogitação e a conclusão, né, que nós vimos aí nas redes sociais, na televisão, a questão da guerra. Como que foi você se deparar com, assim, Brasil tropical, calmo, e chegar num país em meio à guerra? Olha, foi muito difícil. O começo foi muito difícil. A gente não imaginava que isso poderia acontecer. E eu devo dizer ainda que a minha cidade, ela ficava mais ou menos uns 150 quilômetros da guerra, assim, aonde estava acontecendo a guerra. Então, é relativamente perto. Na minha cidade, o aeroporto ele era usado como base aérea dos aviões caça. Então, foi algo muito próximo para mim. A gente acordava de madrugada com as sirenes de alerta de míssil. Então, assim, foi muito difícil, assim. No começo, eu ficava com medo, não sabia se eu voltava pro Brasil, se eu continuava lá. Nós temos aqui um episódio. Foi. Né? Aí, o que foi essa parte aí? O que aconteceu aí? Se eu não me engano, foi um míssil... míssil não, perdão. Um drone abatido, drone era algo mais comum, assim. Drone Sim. abatido acontecia basicamente todo dia. Míssil já era algo mais raro. Mas, se eu não me engano, isso foi um míssil que... Perdão. Um drone que foi abatido. E eu sei que
não teve muitas pessoas feridas, assim, mas ainda assim, você vê isso, Fica em choque, né? É muito chocante, Você fala assim, nossa, eu tô vivendo uma realidade no qual nós víamos em filmes ou mesmo na Exatamente. televisão, mas nós estamos do outro lado, o lado que está assistindo, mas o lado que está vendo ali pessoalmente é totalmente impactante, né? Impactante, assim. E a gente fica sem ter o que fazer, assim. E o país, a Rússia, eu devo dizer que os russos, eles são muito acostumados com isso. Nossa. Então, para eles, era algo normal. Você ia na rua, eles estavam trabalhando, estavam vivendo a vida normal. Continuava com isso, continuava. Nossa. E eu ficava nesse desespero de a gente não saber o que fazer, né? Depois, no final, a gente acaba se acostumando com coisa ruim. Eu sempre digo assim, no final, a gente só seguia a vida, também tava na faculdade, tava tocando a sirene de alerta de míssil, a gente continuava a aula. A aula é como se fosse algo corriqueiro. Corriqueiro, assim, de fato. Nossa, gente, eu acho que eu tocava a sirene e acho que eu já saía alarmando lá, gritando. Oh! pra você ter uma noção, assim, o diretor mesmo, quando estourou a guerra, todos os alunos foram na sala do diretor falar, o que a gente faz? A gente vai evacuar? O que vai acontecer a partir de agora? E o diretor, ele falou assim, uma frase bem... chega a ser engraçada, né? Ele falou, vocês não acreditam que cada um morre quando tem que morrer? Então, Nossa. é isso. Então, só pra você ter uma noção de como o russo reage, né, a situações como essa. Se chegar a hora... É a sua hora, então não tem muito o que fazer. Nossa, é bem isso mesmo, né? Mas assim, graças a Deus, as coisas ocorreram tudo bem, na medida do possível, enquanto eu estava lá. A minha cidade mesmo, ela não foi atacada até o momento em que eu estava na cidade, mas uma semana depois a minha cidade foi atacada. Então, devo dizer que foi um livramento, assim, no momento certo em que eu me formei, na semana seguinte a cidade foi atacada. Nossa, foi um livramento, né? Foi um livramento. Mas aí, então, você veio pro Brasil. E aí? E suas expectativas aqui pro Brasil? Os seus projetos? Diz um pouquinho aí que todos nós queremos saber. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, o principal que eu precisava fazer era me preparar e estudar para a prova que eu prestei na semana passada, né? Essa prova é o Revalida, eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Então, a gente sempre precisa dessa prova para a gente conseguir o CRM. Então, eu fiquei esse período todo, desde quando eu cheguei, que foi julho do ano passado, até agora estudando para prestar, e prestei agora no domingo. Olha só, logo estará clinicando aqui no Brasil. Isso. Você pretende voltar para a Rússia? Eu acho que é um pouco impossível hoje em dia, porque por conta da guerra, né? Então, se não fosse por isso, eu falo que eu pretendia, assim, porque foi um país maravilhoso, eu amei a Rússia. As pessoas te acolheram. Me acolheram super bem, assim, apesar das pessoas falarem que russos são mais secos, eles de fato são, assim, no começo, mas depois eles me acolheram super bem, assim, me senti muito bem no país, questão de segurança, condição de vida, assim, é tudo muito bom, assim, de fato eu voltaria se não fosse pela guerra. Passeio, né? E o que você diz aí, uma dica para quem estuda medicina? Na Rússia? Não, aqui no Brasil. Tá. Na Rússia, né? Para quem estuda medicina. Eu acho que a medicina a gente tem que se dar. Não só o nosso tempo de estudo, porque é um processo muito longo, são 6 anos da faculdade, e não só isso, você quer ser um especialista, ainda são mais anos. Então, você estar disposto a dar o seu tempo ali para cuidar de uma pessoa, porque, assim, muitas vezes é a pessoa que está no leito de morte e você pode salvar a vida dela de certa maneira, ou uma pessoa que está passando por um processo muito difícil, uma doença, um câncer, e você trazer tanto o tratamento quanto o acolhimento, assim. Então, acredito que nós, como estudantes, já temos que ter essa noção desde o começo de saber acolher o paciente, de tratar ele como humano e nos dedicar, assim, para a vida
fundamental. Mas você sabia que nem o nosso tema é café com perícia, né? Sim. Então a gente fala temas relacionados com a perícia. A medicina, ela é fundamental na perícia, né? Seja ela uma perícia criminal, seja ela na perícia civil. A parte da medicina, ela é fundamental. A perícia médica, ela pode atuar, trazer aqui para a doutora, que pode ser até um plus a mais para a doutora, né? Quando ela está relacionada, o juiz, quando ele precisa da prova de fato que depende da questão científica ou técnica, ele chama uma pessoa especializada naquilo. Se nós estamos falando de um processo investigatório que ele requer a perícia médica, ela pode ser relacionada em perícia administrativa, em perícia trabalhista, na área civil, criminal e na perícia médica para seguros. É interessante isso, porque você que está do outro lado, você que é um médico e você que quer agregar essa questão da perícia, isso é fundamental. É fundamental. O juiz, ele nomeia uma pessoa que tem o conhecimento. No caso, a doutora, ela quer fazer uma especialização na questão de obstetra, né? Questão ginecológica. Às vezes, o juiz, ele necessita de um médico para fazer uma perícia questão ginecológica, né? Ou seja, vamos em outro caso, num caso criminal que tenha uma pessoa, a pessoa morreu, precisa fazer a perícia daquele corpo para identificar a causa-morte daquela pessoa. Então você vê que nós temos aí questões que precisa sim da perícia médica. Sim, e eu devo dizer até que na medicina mesmo, a perícia é a base, porque a perícia você faz o exame físico, a anamnese, para você entender o processo de doença da pessoa. Sim. Então, até no básico, assim, dentro da medicina mesmo, a perícia é essencial também. Ela é essencial. Então, quando o magistrado, ele precisa dar uma sentença, ele precisa, sim, de um perito específico naquela matéria, no objeto da lide, ou nas questões criminalísticas, questões trabalhistas, administrativa. E quando eu falo administrativa, envolve o INSS, precisa sim. Eu até comentei com a doutora essa semana passada, não foi, Gustavo? Não foi essa semana? Acho que foi a semana passada, nós postamos aí na rede social que nós estávamos lá no Fórum de Guarulhos, onde teve um evento pelo IMESC, que eles estavam fazendo um mutirão da perícia. Tem pessoas, doutora, que precisa da perícia médica para poder recorrer a um benefício. Sim. Né, junto ao INSS. Então lá tinha médicos, psicólogos, tinha falta de ginecologista, isso, né, Gustavo? E até uma outra matéria em questão que eu coloquei em xeque, a questão da acessibilidade. Né? Hoje a questão da acessibilidade, ela é muito grande no caso das pessoas que falam que é surdo, o surdo, o mudo, o cego. Então, como se comunicar com esse tipo de pessoa? O profissional, seja ele perito, advogado, médico, em outras áreas, eles têm que se preparar para isso também. Sim, com certeza. E eu vi que a doutora também faz, né? Eu tô aprendendo um pouquinho de Libras também, justamente. A minha avó também é da área da saúde e ela falava que tinha uma grávida que sempre ia no posto e era muito difícil conseguir se comunicar porque ela era surda. Então, você não conseguia explicar, a pessoa ficava com medo, insegura dos procedimentos ali. Então, foi algo que eu já me preparei, assim, e tenho treinado bastante para conseguir ajudar essas pessoas também. É verdade, isso é muito importante. Você vê que todas as áreas, seja médico, psicólogo, perito, você precisa sempre estar o quê? Estudando, se qualificando, porque conforme o tempo vai mudando, vai passando, você precisa o quê? Se especializar. Isso.
É isso? Isso. Doutora, gostaria de falar de alguma coisa assim, uma palavra para os nossos internautas, uma motivação? Fala para os nossos internautas. Tá bom. Eu posso dizer uma palavra até que você falou sobre desistência, né? Durante esse período que eu passei 6 anos na Rússia, é, eu poderia ter desistido por diversos motivos, por uma pandemia, por uma guerra, pela distância da família, por diversos motivos, mas eu sempre coloquei ali o propósito. Então, eu acredito que é isso, você entendendo o seu propósito, entendendo o que você vai agregar na vida de uma pessoa, você tem que manter nesse propósito, independente das dificuldades que apareçam ao longo do caminho. Então, mantém firme e tudo vai dar certo. No final, como deu pra mim, creio que vai dar pra você também. E sempre atrás do seu objetivo. Por mais que as coisas pareçam não dar, nunca desista. Nunca desista. Vá em frente que vai dar certo. Vai dar certo. Bem, eu quero agradecer a doutora pelo convite de estar aqui com a gente, passando um pouquinho da experiência da doutora sobre a Rússia, sobre a medicina, participar desse nosso café. Eu quero agradecer e lembrando que em junho nós teremos a nossa Masterclass. O que seria uma Masterclass? A Masterclass é a reunião de vários especialistas ali e iremos tratar sobre a perícia. Porque a perícia judicial, tanto a judicial como a criminal, ela tem que ser reconhecida, ela tem que ser valorada, tá? E a importância que a perícia tem para o magistrado na tomada de decisão, isso é muito importante. Então não esqueça, pessoal, se vocês têm interesse de saber um pouquinho mais sobre a perícia, venha para a nossa Masterclass em junho. Nós vamos deixar aqui o link, vamos deixar o telefone, entre em contato. Perfeito? E eu volto com a doutora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Espero ter conseguido clarear algumas coisas para as pessoas, as curiosidades que às vezes as pessoas têm, tanto na medicina, quanto guerra, quanto Rússia. Espero ter acrescentado de certa forma na vida dessas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora, e até o nosso próximo Café com Perícia. Olha só, pessoal, vai ter novidades aí. Então fique ligado no nosso